Oi, gente, voltei. Vou contar mais uma história para vocês. Essa história eu escutei uma das pessoas que viveram ela contar para mim, assim como a primeira da minha mãe. Pois é. Se você gostar, deixa o seu like, se inscreve no canal. Olá, alguém quer ouvir uma história? Bem, eu fui passear com uns amigos no interior do Pará, uma cidade chamada Moju. E lá eu conheci uma família. Nós fomos de ônibus e o ônibus pregou no meio da viagem. E ficamos parados no meio da estrada, esperando que alguém fosse nos buscar lá. Então, demorou demais. Tá. E essa família era amigo dos nossos amigos. Foram lá, fretaram uma van, foram nos buscar e, no final das contas, nós ficamos lá desde as 4 horas da tarde, quando foi umas 7 horas da noite. E nós chegamos numa casa que tem na beira da estrada, não tem vizinhança próxima. As ruas, a rua principal, que é a estrada, não tem muita iluminação, então você vai na estrada e quando você se depara com a iluminação é das casas, né? E assim, as casas elas ficam uma distância uma da outra de uns 100 metros ou mais. Então nós chegamos lá e como tudo é muito longe, lá tinha um bar na frente, um bilhar, e a senhora nos recebeu direitinho, muito bem. Mas eu fiquei por ali e observei que aquela casa é na beira da estrada e os fundos dá para a floresta. Simplesmente um matagal fechado lá. Então eu fiz um comentário com a dona da casa. Disse assim: poxa, vocês não tem medo assim? Não é perigoso essa casa aqui diante do mato? Pode vir algum animal daí e entrar na casa. Aí ela disse: olha, animal mesmo, a gente não tem medo não. Mas aqui já aconteceu algumas coisas inexplicáveis. E ela pegou, saiu de perto de mim, foi atender alguém que tinha chegado no bar. E eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, me coçando para saber o que era que tinha acontecido, né? Tive que esperar ela voltar para lá, para ela poder me contar. Então ela voltou. Senhora, a senhora se importa de contar para mim o que foi que o que aconteceu que a senhora disse que foi sobrenatural? Ela disse: você tá vendo aquele rapaz que tá sentado ali? É meu filho. Ele é o meu único filho, menino. Hoje ele já é um homem, mas ele passou por uma situação que ninguém sabe explicar até hoje. E eu sempre tive muito cuidado com ele depois disso. Eu disse: tá, mas o que foi que aconteceu? Quando ele tinha 4 anos de idade, eu tinha chegado às 5 horas da tarde, como de normal todo dia. Eu dei banho nele, troquei a roupinha dele e ele tinha um triciclo, né? Aquele brinquedinho de criança. Então eu peguei, coloquei ele aqui na frente. Na época não tinha o bar, era só a casa. Peguei ele, coloquei ele aqui na frente e de repente eu fui lá pra dentro, né? Quando eu voltei, ele não estava mais. Aí procurei, encontrei o triciclo
cadê ele? Então chamei a irmã e começamos a procurar. E depois chegou o pai, fomos procurando e eu fui ficando aflita, porque a gente não conseguia achar. E as horas estavam passando, já tinha dado 6 horas da tarde. E da noite, desculpa. E nada da gente encontrar. Então nós chamamos os vizinhos. Fomos nas casas, todas as casas eram muito distantes. Fomos na casa dos vizinhos, porque de repente ele poderia ter ido para a casa de alguém. Todo mundo se reuniu, pegamos lanterna, fomos para o meio do mato procurando. E eu não parava de chorar. Por quê? Porque atrás da nossa casa, a alguns metros para dentro da mata, tem um igarapé. E o igarapé cheio, ele não sabia nadar. Então, nós fomos todos com lanterna, com tocha de fogo, e entramos no mato e fomos lá no igarapé. E o igarapé estava seco. Quando ele está seco, a gente atravessa o igarapé andando. Nós vimos que só se ele atravessou o igarapé. E ficamos procurando esse menino até umas 10h30 da noite. Eu não consegui dormir naquela noite. Mas no outro dia cedo, todos os vizinhos se reuniram e nós continuamos na busca. E nada de encontrar. Passou o segundo dia, não encontramos. Terceiro dia, nada. E eu não aguentava mais. No quarto dia, um vizinho encontrou no meio do mato, passando o igarapé muito para lá para dentro. Só que o vizinho lembrou que já tinha acontecido um episódio antes e não chamou o nome dele. E o que ele fez? Ele foi se aproximando dele, se escondendo por trás das árvores, não deixou que ele percebesse a presença dele. Quando ele chegou bem perto, ele correu e agarrou o menino. E agarrou e saiu correndo. E ele começou a gritar para largar. Assim ele trouxe o garoto. Chegou em casa, ele estava pelado, sem nenhuma peça de roupa, todo marcado da mata, que ele andou no mato. Os pés estavam tudo cortadinho, porque ele estava descalço. Então a gente encontrou e ficou aí. Eu peguei, fui dar um banho nele. E eu cheguei para ele e disse: meu filho, me diz uma coisa, para onde você foi? Quem te levou? Então ele disse que ele foi para casa. Eu disse: mas como, meu filho? Aqui que é sua casa, você estava na sua casa. Quem te levou? Ele disse: tu, mamãe. Aí eu não aguentei. Eu disse: como assim? Ele saiu daqui com alguém que se fez passar por mim, com a mãe dele. Por isso que ele foi tranquilamente. Aí eu fiquei naquela angústia, porque ela tinha dito antes que a pessoa que encontrou o garoto não falou, não chamou o nome dele. Eu chamaria, porque lembrou de um episódio antes. Mas me diga uma coisa, que episódio antes que a senhora está falando que aconteceu, cuja pessoa que encontrou o garoto não tinha dito? É que há muitos anos atrás, ela me contou depois disso, uma criança sumiu também aqui, era uma menina. Quando ela foi encontrada no mato, da mesma situação do meu filho, a pessoa que encontrou gritou o nome dela, né? Chamou ela pelo nome. Quando a criança escutou o chamado, simplesmente ela saiu desembestada, correndo para dentro do mato. Correu, se esgueirou e foi até que se perdeu no meio da mata e ninguém encontrou até hoje. Então, fica aí a história. Quem foi que se fez passar pela mãe?
Você conhece alguma história parecida com essa? Conta aí pra mim.